Fala pessoal, qual é? Leonan aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre incremento e decremento, né? E operadores de atribuição, tá bom? É um tópicozinho bem tranquilo, só que é bem útil também, né? Na hora que a gente estiver trabalhando com ifs, elses, fors, tá? Então, saber essas coisinhas ajuda muito quando estivermos trabalhando a parte lógica da programação, né? Então, sem muita demora, vou abrir com o projetinho template, tá bom? Vocês, essa altura do campeonato, quem acompanha o canal já deve saber, certo? Projetinho template, vou abrir ele aqui no Code, tá bom? Abri aqui, no último eu falei um pouquinho sobre os operadores, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre incremento, decremento, certo? Operadores de incremento e decremento e atribuição com operadores, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter aqui um valor, né? Vou inicializar ele com 5, certo? Se eu quero somar esse valor com 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, certo? Eu vou somar nele o valor mais 1, certo? E aí, o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar esse 5 que está aqui, que é o valor atribuído a valor, e somar com 1, certo? Aqui tem que dar 6, tá? Se eu soltar isso no terminal, se eu soltar isso no terminal, isso tem que dar 6, certo? Ao mesmo tempo, né, se eu quiser reduzir, né, desse valor, né, ele foi para 6, certo? Agora ele tem que voltar a ser 5, tá? Eu tenho que diminuir 1 do próprio valor, certo? Como vocês podem ver aqui o resultado, 6 e 5, tá? Porém, existem operadores próprios para isso, tá bom? E a gente tem eles como prefixo e como pós-fixo, tá bom? Vamos ver como se comporta cada um deles, tá bom? Aqui e ver de que ele é útil, certo? Aqui se a gente ver ó, std cout, é que eu posso copiar na verdade. std cout, certo? Aqui o valor vale 5, certo? Se eu der esse operador aqui de pós-fixo, o operador mais de incremento, é assim que a gente chama esse operador. Esse é um operador de incremento no pós-fixo. O que vocês acham que vai ser exibido aqui, depois do 5? Né? Eu vou rodar o programa. Me diz aí, o que você acha que vai ser exibido? Olha, 5 de novo. Mas você incrementou e ele continuou sendo 5. Porque o que acontece? O operador de pós-fixo, ele vai primeiro exibir o valor e depois incrementar. Se eu rodar aqui de novo sem fazer nada, vocês vão ver que o valor deu 6, certo? Então ele incrementou o valor, só que ele usou o operador de cout, né, de output, mostrou o valor e depois somou 1 a ele, certo? Então por isso que o que saiu aqui foi o valor direto. Então se eu quiser incrementar o valor, incrementar primeiro e depois exibir o valor, eu uso o incremento de prefixo, certo? Então agora se eu rodar de novo eu tenho que ter um 7 exibido, certo? Então olha o que aconteceu, eu incrementei o valor e ele exibiu 5 de novo, e agora eu incrementei de novo, em vez dele incrementar, mostrar o 6, ele mostrou o 7, por quê? Porque na verdade o valor aqui foi incrementado, ele virou 6, porém ele exibiu 5, tá bom? Ele exibiu 5 porque ele exibiu primeiro e incrementou depois.
Já aqui, ele incrementou primeiro e exibiu depois, por isso ele mostrou 7, tá bom? Certo? Então, essa é a diferença do operador de pós-fixo e prefixo, tá? E eles também servem para subtração, certo? Se eu vier aqui, meu valor agora é 7, e eu subtrair, certo? Ele voltou a ser 6, só que qual valor ele vai exibir? Ele vai exibir 7, porque ele exibe o valor primeiro e decrementa depois, tá? Esse operador a gente chama de decremento, tá bom? Operador de incremento e de decremento. E da mesma forma que eu fiz o outro, se eu botar o operador de decremento antes, ele primeiro vai reduzir o valor e depois vai mostrar. Então, se aqui eu tenho 6, depois de decrementar, e aqui eu decrementei para 5, o valor que vai ser exibido é 5, tá bom? Justamente por causa do que eu acabei de dizer, certo? Então, como vocês podem ver, ele veio 5. Então, vamos lá. Operador de incremento no pós-fixo, operador de incremento no prefixo, que aumenta o valor primeiro e depois mostra, operador de decremento no pós-fixo e operador de decremento no prefixo, certo? Dito isso, muito bem, apaguei. Dito isso, eu ainda tenho operadores de atribuição. Como que funcionam os operadores de atribuição? Vou mostrar aqui agora. Criar o int valor 2, tá? E vou atribuir 45 a ele, certo? Se eu quiser somar nele um valor, né? Eu quero incrementar, mas eu quiser incrementar um valor maior que 1, certo? Então eu posso pegar o valor 2, botar mais, né? Que é incremento igual a 5. Ou seja, eu estou atribuindo, isso aqui é a mesma coisa que fazer valor igual a valor mais 5, certo? Eu estou incrementando, esse operador diz incrementar valor igual a 5. Ou seja, se eu der um cout aqui agora, certo? Do valor 2, que valor que tem que sair aqui? 45 mais 5, certo? Então aqui tem que sair 50. Então se eu rodo, temos aqui 50, correto? Então se eu pego de novo, né? E agora eu decremento em 5, o valor aqui tem que voltar a ser 45, certo? Então eu vou lá, rodo isso e o que acontece? Voltou a ser 45, tá bom? Os outros operadores de atribuição que nós temos é a multiplicação, tá? E a divisão. E o módulo, né? O módulo que é o resto de divisão. Então, se eu pegar novamente, mais uma vez aqui, e pegar o valor e multiplicar, né? O valor por 2, certo? Valor vezes 2, eu tenho 45 vezes 2, eu tenho que ter 90, certo? Rodando o programa, valor igual a 90, certo? Esse eu pegar o valor e dividir dessa vez, certo? Ou dividir ele por 3, ou seja, dividir por 3, o valor que eu tenho que ter agora é 30, certo? Se eu rodar o programa com o operador de atribuição, eu peguei o valor e dividi por 3, certo? Me dividiu, fiquei com 3 divisões iguais de 30, certo? E por fim, a gente ainda tem o operador, certo? De módulo, que é o resto de divisão, certo? Se eu fizer o resto de divisão por 11, por exemplo,
Dentro de 30, quantas vezes eu consigo botar 11? Consigo botar 11, 22, e se eu botar mais um 11, ele passa para 33, certo? Então eu consigo botar 11, 22, certo? E vai sobrar 8, né? O resto de divisão aqui é 8. Então o valor daqui tem que ser igual a 8, tá bom? Executando, certo? Valor igual a 8. Então esses são nossos operadores, tá? O incremento, o decremento e nossos operadores de atribuição, tá bom? Basicamente é isso aqui. É interessante falar que no C++, se a gente tem aqui 3 mais 2 vezes 4 dividido por 5 menos 6 dividido por 5 mais 2, como que o C++ realiza essas operações aqui? Ele primeiro vai fazer multiplicação e divisão, certo? E ele sempre faz da esquerda para a direita. Quem tem a preferência, Leona, multiplicação ou divisão? Quem tiver na esquerda, tá bom? Então ele vai fazer primeiro essa multiplicação, depois essa divisão, e depois ele vai somar o 2 ou vai somar o 3? Vai somar o 3, porque é da esquerda para a direita, tá bom? Isso aqui é importante saber para quando vocês estiverem escrevendo equações, tá bom? E já que a gente está trabalhando com esses operadores, é importante saber a preferência que o computador dá para cada um, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Como eu disse, é bem facinho, viu só? Não estava mentindo, certo? É fácil de entender. Então, por favor, deixa o like de vocês aí no canal, se vocês gostaram do vídeo. Peço para se inscreverem também, né? Deixo o feedback de vocês no comentário. E é isso, agradeço muito a vocês pela paciência de vocês, por estar visualizando o vídeo, né? Fica com Deus e até a próxima. Valeu!